Questão 46. Encontre a primeira e a segunda derivada da função. Verifique se suas respostas são razoáveis comparando os gráficos de f, f' e f duas linhas, né? É parecido com a questão de número 45. Então tá. A primeira parte é obter f' e f duas linhas. Vamos lá. F' de x vai ser igual. A derivada da função e elevado a x é ela mesma, e elevado a x, menos, pela regra da potência, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Pronto, aqui já está f' de x. Agora eu vou calcular f duas linhas de x, vou obter f duas linhas de x, que é a derivada da função derivada, né? A derivada da derivada primeira, ou seja, a derivada dessa função. Então olha para cá, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, menos, pela regra da potência, a derivada de 3x ao quadrado. 2 vezes 3, 6x elevado a 1, porque tem que diminuir 1 no expoente, tá? Mas esse 1 aqui não precisa colocar. Pronto. Primeira parte é essa aí, ó. Agora ele está pedindo para a gente comparar os gráficos, né? Então já estou aqui com o GeoGebra aberto e vou considerar a função, e vou entrar com a função f. f de x igual a e elevado a x, menos x ao cubo. Aí, ó, que beleza. F de x igual a e elevado a x menos x ao cubo. Muito bem. Bom, agora eu vou considerar também f', basta fazer assim, ó, f' enter. Já aparece a função, a derivada primeira, que é menos 3x ao quadrado mais e elevado a x. Só está invertido aqui, né? Nós achamos e elevado a x menos 3x ao quadrado, mas não tem problema. Vamos mudar a cor, vamos colocar um azul. Pronto. E agora considerar também f duas linhas. f duas linhas, enter. Tá lá, ó. E elevado a x menos 6x, conforme nós achamos. Vamos mudar a cor aqui também. Vamos colocar um verde. Pronto. Agora ele está pedindo para a gente verificar se são razoáveis essas respostas, né? O f' e o f duas linhas. Vamos fazer o seguinte. Vamos sumir aqui com o f duas linhas. Pronto. Vamos considerar apenas o f, que é em vermelho, e o f', que é o azul. O que você deve ter em mente? O seguinte, que f' de x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x. É isso que você deve ter em mente, tá bom? Então vamos lá. O que dá para a gente observar? A reta tangente ao gráfico em vermelho aqui nesse pontinho é uma reta horizontal. Se a reta é horizontal, o seu coeficiente angular é igual a zero. Portanto, o f' aqui nesse ponto é zero, né? Esse ponto parece que tem abscissa 1. Então, ó, o f' de 1 igual a zero, conforme nós estamos observando aqui, tá? E fazendo essas análises aí, pessoal, a gente verifica que f' está bem razoável. Agora vamos considerar os gráficos das funções f' e f duas linhas. O que é f duas linhas de x, pessoal? F duas linhas de x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f' no ponto de abscissa x, tá? No ponto de abscissa x. Então, inicialmente, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para o gráfico em azul, nesse pontinho aqui que parece ter abscissa, o quê? Talvez um 0,3, né? Estou olhando para o gráfico em azul. Bom, esse ramo daqui para a esquerda, o que a gente observa? Toda e qualquer reta tangente ao gráfico em azul que você considerar é uma reta crescente. Se a reta é crescente, seu coeficiente angular é positivo. Significa então que a derivada da função em azul, ou seja, a derivada segunda, é positiva e, portanto, seu gráfico deve estar acima do eixo x. É o que a gente observa, olha. Daqui ao gráfico em verde, está acima do eixo x, tá? Que mais? Desse pontinho aqui até esse aqui, mais ou menos, né? Que parece ter o quê? Abscissa talvez um 2,8, talvez, né? Desse aqui até esse aqui. Esse ramo, olha para o gráfico em azul. Esse ramo do gráfico, daqui até aqui, a gente observa que toda e qualquer reta tangente ao gráfico de azul é uma reta decrescente. Se é decrescente, o coeficiente angular é negativo e, portanto, a derivada segunda é negativa. E é isso que está acontecendo, olha. Daqui até aqui, o gráfico em verde está abaixo do eixo x, portanto, ela é negativa, tá? Bom, a partir desse ponto, né, que parece ter abscissa 2,8, para a direita, para x maior que 2,8, ou seja, esse ramo do gráfico em azul, esse aqui, tá? Toda e qualquer reta tangente aqui nesse ramo é uma reta crescente.
Se é crescente, a derivada segunda é positiva, ou seja, o gráfico em verde está acima do eixo X, e é o que a gente observa. Ó. Tá bom, pessoal? Então, realmente, F' e F duas linhas são razoáveis.